E aquela estrela Titã lá, que eu acho que é de Saturno ou é de Júpiter? Eu não me lembro. Eu sei que tem uma estrela chamada Titã que dizem que tem coisa ali. Você já estudou sobre isso? Não? Eu desconheço. Não, Entendi. não saberia o que lhe dizer a respeito. E Eu conheço todas as luas de Saturno e Júpiter. Tem a não tem ver. nenhuma. Não, é Gepeto? Ah, sim. Iápeto? Aí é outra história. Ali tem coisa ali? Parece que sim. Porque parece que tem um fosso também, um Parece abismo ali, sim. que tem alguns Tem seres presos várias ali. coisas, desde os próprios gnomos, os sirianos que estão presos Sim, numa esfera que é uma das luas, mas só que é água lá dentro e eles estão dentro da entendi. água. O que tem de loucura a ser descoberto? Você não acha que o Elon Musk pode estar querendo ir para Marte e libertar algum ser ou pegar alguma coisa, não? Cara, Buscar alguma eu lhe coisa? confesso que eu tenho dificuldade em analisar, seja lá quem for, além de mim mesmo. Porque eu não tenho uma medida de medição muito razoável. Quando eu olho para alguém e vejo nesse alguém aquilo que eu chamo de sorriso psicopata, eu olho de cara, pode ser trilionário, quadrilionário, pode ser o que for, eu lamento. E mais ainda quando eu vejo as pessoas vinculadas a conceitos que, na minha lógica, tornam a vida pequena, a vida humana, feia. Como essa coisa de nazismo, fascismo. Então, assim, eu sou de uma geração que pensava que o nazismo e o fascismo tinham morrido com a Segunda Guerra Mundial. Aí você, de repente, descobrir que quase todo mundo que você conhece tem essa semente ainda. Aí isso dói. Porque, assim, mostra que a gente não evoluiu. Ao longo dos últimos milênios, o ser humano não evoluiu. O que evoluiu foi a tecnologia humana, mas a sensação de um ser humano que há 3.000 anos atrás dirigia uma carroça segurando uma rede e um hoje que pilota um 747 é o mesmo ser humano. Você sabe como é que a ciência sabe disso? Pela quantidade de proteínas que esses seres humanos produzem. Se você pegar os fósseis de alguém lá atrás e ver quantas proteínas diferentes esse ser humano produzia, dá cerca de 20 mil em cada célula. As mesmas são produzidas hoje. E um gene só pode produzir muito mais que isso, mas implica dizer então que o homem o ser humano está produzindo sempre as mesmas proteínas. Por quê? Porque mesmo a gente tendo 10, 15, 20 vidas, a gente faz as mesmíssimas coisas a cada vez que chega aqui. Oi. Sem novidade. Falta ousadia, falta... Escorrega sempre na mesma casca de banana. Fala, escolha com sabedoria, pergunta, hein? Vamos lá. Tá meio nesse tema aí de bilionários. Tem uma aqui do Vitor Grillo, que ele fala assim: o Alex Jones denuncia Bill Gates, que nos anos 90 era envolvido em um projeto na Universidade de Washington, onde indivíduos sob efeito de DMT relatavam contato com seres interdimensionais em que exigiam sangue em troca de conhecimento. Isso é verdade? DMT que tem na ayahuasca, né? Cara, eu creio que seja verdade, rapaz. Porque do jeito que o mundo tá, meu irmão. Esse que é o problema, né? E você vê, por exemplo, a Megan Fox. Megan Fox diz que bebe o sangue do namorado. O quê? É. Será que é só pra manter a pele bonita ou tem alguma coisa por trás? Eu creio que tem coisa por trás. Você vê na Bíblia mesmo, falando que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então parece que o sangue é uma moeda espiritual, né? Segundo a leitura cristã, Jesus derramou o sangue dele para fazer essa expiação, né? Liberando o sangue nobre dele ali na terra. Então, pelas religiões do mundo, todas sacrificiais, né? Eu acho que eles sabem que o sangue é uma moeda espiritual e isso ainda acontece até hoje, infelizmente. Eu faço minhas as palavras de Daniel, só retirando a questão de que Bill Gates está por trás disso, porque eu não tenho elementos para isso afirmar. Mas tenho elementos para afirmar que, infelizmente, esse tipo de coisa acontece na humanidade, em muitas famílias. É muito maluco que a gente vive na Terra, na condição humana. Por que é que eu digo isso? Com base com o que a gente percebe na espiritualidade. É uma tristeza, dá dó você ver como os seres humanos estão morrendo sem comentários. Então, assim, a pergunta tem toda uma procedência. Manda, Kratos. Tem uma aqui do Eric, que ele tá perguntando se vocês conhecem o projeto Boriska. Não sei se tá certo. Que é um menino russo. Boriska é um menino russo. Eu conheço o trabalho dele. Ele diz que reencarnou. Eu acho que ele fala muito sobre Marte, né?
Ele fala sobre a destruição de Marte e tal. É interessante pra caramba o relato do garoto. Borisca. Isso. Ele nasceu em Marte e reencarnou na Terra, né? Alguma coisa assim. Relato interessantíssimo. Bom, vamos lá. Tem uma aqui do Soneca, que ele fala assim: se Deus imagina e logo que ele imagina existe, nós não poderíamos ser uma imaginação de Deus? Dá para você repetir? Se Deus imagina e logo que ele imagina existe, nós não poderíamos ser uma imaginação de Deus? Tem a ver com o pensamento do Charles Barkley, né? O filósofo, né? Ou então, se a gente quiser brincar, o que é que vem antes do depois, se depois de um antes vem um depois? É. Vamos ver se a gente acorda aqui, se Deus imagina. Charles Barkley falava, né? Ser é ser percebido, né? Aí os caras falavam, mas ele fala assim, se cai uma árvore no meio da floresta e não tem ninguém olhando, ela realmente caiu? Aí o Barkley falava, ela caiu porque tem alguém percebendo. Aí eles falavam, mas quem se não tinha ninguém? Ele, Deus. Vou ver que sim. A resposta é afirmativa. Manda. O Will, ele perguntou sobre o projeto Blue Beam, se tem alguma coisa a ver com o que vocês estão Eu queria ouvir a opinião do Jean aí sobre isso. Olha, nós estamos nas mãos de forças humanas mais vendidas a tecnologias e a interesses de um misto de acordo global, que envolve exatamente coisas humanas e não humanas, e diversos projetos existem, esse é só um deles. Esse é um dos mais falados, né? Tem outros muito esse piores, é o né? mais, exatamente. Ganhou mais popularidade. Né? Esse é só um deles. Vamos lá. Mas só pra quem não sabe sobre o que é o Blue Beam, o que seria? Existe uma encenação preparada, mas eu não acho que seja só isso, mas a turma diz. Uma falsa invasão alienígena. Uma falsa invasão, a encenação de uma falsa invasão alienígena usando holografia, mas não é só isso, não. É um conjunto isso é de um coisas. aspecto. Tem naves criadas pelos seres humanos também para simular OVNIs. Né? Tem OVNI junto, é difícil de separar o que é holograma, o que é nave humana, o que é nave não humana, é difícil. O Elazar, ele fala assim, Daniel e Jean, o que vocês têm a dizer da narrativa que o Criador criou Demiurgo, que no qual criou este nosso mundo imperfeito e que devemos nos iluminar e superar este mundo imperfeito? Essa teoria é interessante, né? Eu creio que o Demiurgo é o grande arquiteto do universo, né? Que estava trabalhando junto com o empreiteiro lá e com o encarregado e que achou uns defeitos na obra e falou, vou mudar essa obra aqui. Só que aí o dono da obra falou, não muda não. Ele falou, não, vou mudar, e deu uma zebra violenta. Você, eu e Platão pensamos do mesmo jeito. Com certeza. É isso aí. O Júlio Bessa, ele fala assim, os senhores conhecem o pesquisador e psicólogo e teólogo espanhol Lugari Puyol, que publicou uma tese de doutorado, Era uma vez Jesus no Egito, afirmando Jesus ter sido uma criação dos judeus com os romanos a partir de textos antigos egípcios escritos demótico. Conheço. Mas não assino embaixo. Ele escreveu assim, sem pontuação nenhuma mesmo? Parecia um... Então, parecia um Chaves, né? Parecia um Google. Metralhadora, né? Agora vamos falar. Caramba, não tem vírgula, não tem ponto. É que ele misturou espanhol com português. Eu não ratifico essa tese, e ainda que eu não confirme também não. o nome do autor, porque realmente eu não me recordo o nome, mas há filmes que afirmam isso. Zeitgeist é um dos filmes que defende esse tipo de tese. Mas assim, olhando a igreja, olhando a história do cristianismo, da Igreja Católica, a arquitetura das ideias não passa por uma simples cópia da mitologia sobre Osíris, Horus e Semiramis, Sefirot. Tammuz, né? Eu respeito, Herói. mas não concordo. Mitra também. Pois é.